pô, na boa, eu acredito que como professor eu faço um treinamento muito bom, não é à toa que a Bolsa me convidou para dar aula lá, e eu acredito que eu consigo fazer a diferença, entendeu? Por trazer a minha experiência real para a sala de aula. Só que a frustração de não ver resultados sempre foi muito grande e vinha aumentando. E essa sala prática, para mim, é o, sei lá, eu acho que é a tentativa, é a última tentativa que eu vou fazer de realmente formar traders. Porque, sinceramente, se depois disso que eu estou fazendo, se os caras não virarem, não evoluírem, porque no estágio eu jogo a toalha, eu não sei mais o que fazer. Então eu tenho um tesão enorme por conta desse desafio. É um desafio pessoal, profissional, né, educacional. É quase que uma cruzada. Eu falei, como que eu consigo fazer essa galera que está perdendo toda, toda sua grana, que os seus sonhos estão sendo destruídos diariamente pelo mercado. Como é que eu faço isso se tornar realidade? Porque dá, né? Eu sei que dá, mas é difícil. Não pela análise técnica em si, mas pelo processo. E principalmente pela dificuldade de convencer as pessoas que esse processo é fundamental. Se não for feito, esquece. Chance zero de dar certo. Chance absolutamente zero de simplesmente fazer o curso de análise técnica, sair operando, sair girando e achar que o tempo de tela, sem se preocupar com esse processo todo que a gente viu ontem, o tempo de tela por si só vai resolver as coisas. Isso é insanidade. Isso é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Nunca vai acontecer. Nunca. Tá bom? Então vamos lá. Análise técnica para começar. Chega de suspense. Tchan, 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 tchan. Por que eu chamo análise técnica de análise técnica fundamental nesse módulo? É para zoar com os fundamentalistas? Não. Apesar do que, tem um pouquinho, não de zoação, mas um pouquinho de afirmação de que os fundamentos, né, a análise fundamentalista está embutida na análise técnica. E eu provei isso, e eu quero ver se eu atualizo esses estudos para provar de novo num webinar que eu quero ver se eu faço em breve. Eu provei que os fundamentos estão nos gráficos, seja PL, PVPA. Por quê? Porque eu peguei múltiplos fundamentalistas como PL, PVPA, que são os principais múltiplos fundamentalistas utilizados para identificar se uma ação está barata ou cara, e eu grafiquei esses múltiplos para várias ações. Eu fiz isso em 2009 e apresentei numa Expo Money pela CMA. Então eu grafiquei e eu mostrei que os topos e fundos do PL e do PVPA são os topos e fundos do meu gráfico. A única diferença é que PL e PVPA trabalham com máximas e mínimas históricas, então o canal de alta, o canal de baixa, né, onde tem esses topos e fundos, ele é um eterno retângulo, enquanto enquanto o preço não, porque justamente o preço sobe porque o lucro sobe, mas nisso faz o PL estabilizar e eventualmente oscilar de acordo com o lucro subindo mais ou menos ou o preço subindo mais ou menos pela oferta e demanda. Tá ok? Quer ver? Vamos fazer aqui, vamos ilustrar isso. Enquanto um gráfico, por exemplo, de preço, ele entra em tendência de alta, ou às vezes entra em tendência de baixa aqui, né? Opa. E o preço simplesmente, o preço ele faz topos e fundos aqui dentro, às vezes passa um pouco do canal, da linha de tendência. O PL e o PVPA, eles fazem algo muito parecido, opa, só que num formato assim, tá? E eu mapeei esses pontos nos dias que o PL, né? O PL é um múltiplo fundamentalista que é preço sobre volume, preço sobre lucro. O lucro sai de 4 em 4 meses. 4 meses, não, perdão, de 3 em 3 meses, 4 vezes por ano, a cada balanço trimestral. O preço varia todo dia. Então, se o preço varia todo dia, o numerador varia todo dia, mesmo que o denominador só mude de 3 em 3 meses, o PL, que é o preço dividido pelo lucro, vai variar diariamente. Então, você pode graficar. Foi uma sacada que eu tive uma vez e eu grafiquei. E nessa hora caiu a ficha. Eu falei, porra, tá aqui. Tá aqui, ó.
O PL chegou num patamar que, historicamente, é considerado a máxima daquele ativo. Né? E quando chega num fundo, é na mínima daquele ativo. E aí é quando os fundamentalistas falam, tá barata aquela ação, o PL dele está nas mínimas históricas. Pô, tá caro, tá barato. Né? Aí você vai ver o PL aqui embaixo. E por que aqui anda de lado? Porque quando o país está bombando, o lucro vai aumentando, o preço vai aumentando e o PL fica lateral. Quando o lucro começa a cair, porque o mercado está em recessão, né, o preço também começa a cair, né, e aí o gráfico de preço está caindo, mas o PL continua estável, porque o preço cai, mas o lucro também cai. Galera, é isso que faz o gráfico funcionar. Eu fico realmente de queixo caído, boca aberto, quando um fundamentalista vem falar que a análise técnica não funciona. Porra, vai estudar então análise técnica para entender. A análise técnica, principalmente no médio e longo prazo, é simplesmente a cópia da análise fundamentalista. Né? Com a vantagem de ainda antecipar as reações do mercado baseado nas expectativas, né? Que é quando a gente faz reversão, etc. Agora, por exemplo, em 2008, se eu pegar, eu lembro que eu fiz isso em 2009, como eu acabei de falar, em 2008 o gráfico do PL ou do PVPA de algumas ações, né, se você pegasse a mínima, as máximas históricas, né, e cada ativo tem o seu PL, seu PVPA, cada setor tem o PL e seu PVPA, padrão, né, você pegava 2008, estava assim o gráfico de PL das ações, dando um pico para cima, e a bolsa bombando lá nos 73 mil pontos, né, a bolsa subindo igual foguete. Né? Aí você vai ver o PVPA, a PL, estava caríssima, cara, totalmente fora das máximas históricas. Totalmente fora das máximas históricas de 10 anos. Eu fiz de 10 anos, galera. 10 anos para mostrar isso. Né? Então, não digo que o PL, Thiago, ele acompanha o gráfico de preço nos 3 meses. Na verdade, o que a gente observa principalmente é os topos e fundos principais num gráfico diário ou no gráfico semanal, que eles batem como uma luva, encaixa como uma luva nos gráficos PL, PVPA, tá? O PL tem a desvantagem em crises o preço cai mais rápido, né? E aí o gráfico distorce e o lucro só vai realmente cair depois de 3 ou 6 meses. Então dá uma distorcida no PL, mas o PVPA ele acaba sendo mais fidedigno, né? Eu acho que o PVPA é o melhor múltiplo fundamentalista para acompanhar a ação. E é o múltiplo aí por excelência do Warren Buffett, do Benjamin Graham, né, que foi o mentor dele, tá? Do Barsi, o PVPA, né, o valor patrimonial líquido dividido pelo preço da ação, a preço da ação dividido pelo valor patrimonial líquido, né, de cada ação, é o que dá principalmente a visão se a empresa tá barato ou tá cara. Só para vocês ficarem com cara de conteúdo, o que é o PVPA? P barra VPA. Né? O PL todo mundo conhece. É preço dividido por valor patrimonial líquido. Ou seja, é preço, tá? Dividido por valor patrimonial líquido, né? Então, o que significa quando isso, né? Quando isso é maior que 1? O que significa isso matematicamente, galera? PVPA é maior que 1. Valor patrimonial por ação, líquido, tá? O que o PVP líquido, ou seja, todas as despesas e receitas já calculadas. O que significa PVPA maior que 1? Matemática do ensino primário. Respostas? Preço acima do valor da empresa, exatamente, Tiago. Preço acima do valor da empresa. Em geral, o PVPA é maior que 1 das empresas. Tá? Agora, o que significa, né, empresas boas? Empresas ruins vai estar sempre menor que 1. Então não dá para assumir a regra de que menor que 1 é compra. Não. Agora, uma empresa que o PVPA é sempre maior que 1, historicamente, sempre,
né? Aquele que é sempre menor que 1, esquece. Mas empresas que sempre é menor que 1, sempre, 90% do tempo é maior que 1, o que acontece quando ele fica menor que 1? Opa! O que acontece quando ele é menor que 1? Que o valor patrimonial da empresa vale mais que o preço. E aqui o VPA é valor patrimonial por ação, né, líquido. Então significa o quê? Que isso aqui já é o valor de cada ação, já descontando todos os débitos. Então, tipo assim, já pagou credores, já pagou dívidas trabalhistas, pagou dívidas de longo prazo, pagou tudo. Pagou tudo, não deve nada. Se a empresa quebrar, esse é o valor que cada ação tem para receber. Então, se o preço é menor que o valor que cada ação tem para receber, porra, é a hora que tem que comprar. Por quê? Sem pensar. Se a empresa é boa, 90% do tempo ou mais, ela passa acima, é maior que 1. Se está menor que 1, o preço tem que comprar. Por quê? Se a empresa é boa, não vai quebrar. Mas se quebrar, você vai ganhar mais do que você pagou. É o que o Benjamin Graham, o Warren Buffett falavam 50 anos atrás, que é você comprar $1 pagando 50 centavos. Pô, $1 é $1, ponto. Não há dúvidas no valor do quanto é $1. É $1, é $1. Imagina você poder comprar $1, claro, sem ser falso, pagando 50 centavos, né? Você só consegue comprar moeda, uma moeda, uma nota de $100 por $50 se for falso, né? Mas imagina comprar $1 por 50 centavos. É lucro, na hora, instantâneo. É assim que é a cabeça do fundamentalista que olha esse múltiplo. E aí você grafica esse múltiplo, né, como eu mostrei agora, e você encontra esse padrão aqui, ó, de topos e fundos. Aí você vai olhar no gráfico, você pega o mesmo dia que marcou o topinho aqui no. Eu fiz esses gráficos em Excel, eu botei o PL, o PVPA e a data assim, em duas colunas, e né, marquei as duas colunas do início ao fim, 10 anos, e gráfico. O Excel fez isso para mim como mágica, Mr. M, pá! Aí botou o gráfico na tela, aí eu vi os topos e fundos, fui lá ver a data na célula, qual data que era, e fui no gráfico olhar. Eu falei, bingo! Por isso que a análise técnica funciona. Né? Isso foi em 2009. Então já fazem aí 8 anos que eu fiz esse trabalho. Por isso que a análise técnica funciona. Eu sempre acreditei que a análise técnica funcionasse, desde 2002, quando eu caí de cabeça nisso, nesse mundo. Mas eu sou um cara curioso, eu gosto de estudar. Né? E me irritava ouvir economistas fundamentalistas metendo pau na análise técnica, dizendo que é caótico, que não tem sentido. Pode até não ter muito sentido no day trade, apesar do que a gente consegue ver os padrões e ganhar dinheiro. Mas você olha o gráfico de longo prazo, cara, é simplesmente perfeito com os fundamentos. Simplesmente perfeito. Beleza?